Amém? Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Podem se assentar. Paulo, ele está dizendo aqui, nessa carta à igreja de Efésios, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele distribuiu os dons conforme a vontade dele. E ele fez uns ali para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E a missão que ele deu para os seus servos é observar cada um de vocês e ensinar vocês a guardar a palavra dele, a guardar o mandamento dele, ensinar vocês a ter uma identidade. Então o pastor, ele vai olhando, observando e vai encaixando cada um ali no seu dom. Ele vai vendo o dom, ele vai ajudando o irmão e a irmã ali, até mesmo se encontrar no seu chamado, no seu dom. E além disso, ensinar o irmão e a irmã a ter uma identidade. Às vezes as pessoas pensam assim, que todas as igrejas evangélicas são de Deus. E não é. Nem todas as igrejas, por mais que ali tenha o batismo, fala o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é de Deus, é de Cristo. Muitas pessoas têm esse engano. Por isso que aqui no versículo 14, Paulo está dizendo: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrinas, pelas artimanhas dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Então Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, ele vai dizer para os seus discípulos: tem discípulos de Jesus aqui, sim ou não? Ele vai dizer no versículo 4: acautelai-vos que ninguém vos engane. Você vê que em Mateus capítulo 23, ele vai dizer que aquelas pessoas que estão no erro, ele vai dizer que elas não entram no reino de Deus, nem deixa as pessoas entrar que estão se convertendo. Jesus Cristo vai dizer assim: vocês rodam o mundo inteiro para fazer um prosélito, que é um discípulo, e quando essa pessoa se converte, ela se torna merecedora ali do inferno 2 vezes mais do que a vós. 2 vezes mais do que a vós, né? Então, por exemplo, devemos tomar um grande cuidado para não cair no erro, para não ser um religioso, defender uma religião a qual Deus rejeitou. Então você não pode ser religioso, você tem que ficar atento, você tem que ser a igreja de Bereia, em Atos capítulo 17. Você tem que meditar, porque Deus, ele envia os seus servos para fazer você ter um encontro não com a religião, mas sim com a palavra dele. A palavra dele, sim com a palavra dele. E sim com a palavra dele. E você vê que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Eu preguei até mesmo sexta-feira falando que Deus procura verdadeiros adoradores, e a visão de Deus é diferente da nossa, sim ou não? Deus, ele é misericordioso, e às vezes a gente não tem a visão de Deus. Você vê que ele olha para aquela mulher samaritana e ele acha graça nela e fala assim: eu vou trabalhar na sua vida. Olha para o irmão que está do lado e fala assim: ei, Deus está trabalhando na sua vida. Então fique imaginando o caso dessa mulher samaritana. Ela era religiosa. Presta bem atenção que Deus está falando contigo. Ela era religiosa, sim ou não? Ela tinha sua religião. Então fique imaginando ela chegando na igreja. Toma cuidado com essa irmã aí, ó, que ela já teve 5 maridos já. Ei, e ela está com casa aí com um rapaz que é casado. Às vezes a pessoa olhava assim, até olhava para essa mulher diferente,
julgando. E Deus falou assim: mas eu vou trabalhar na sua vida. Sabe uma coisa que eu aprendo? Nunca julgar ninguém, assim, nunca maltratar ninguém. Uma pessoa pobre, você tem que tratar ela bem. Uma pessoa rica, você também tem que tratar ela bem, porque o trabalhar de Deus é diferente do nosso. É diferente do nosso. Você vê que Deus, ele olha para Saulo que perseguia a igreja, que matava ali os seguidores de Jesus, os discípulos. E eu fico imaginando, pensa junto comigo, os discípulos, os seguidores de Jesus naquele tempo. A mão de Deus vai pesar sobre esse homem, sim ou não? Era ou não era? Não tinha esse pensamento. E você vê que Deus, ele trabalha diferente. Fala assim: não, eu vou fazer ele um pregador da minha palavra. O trabalhar de Deus é diferente. Você vê que o carnaval lá de 2019, se eu não me engano, eles zombaram até mesmo no nosso Salvador. E muitas pessoas disseram: a mão de Deus vai pesar sobre aquelas pessoas. Às vezes essa pessoa que fez aquilo hoje está na igreja, porque Deus, ele trabalha diferente da gente. Ele trabalha diferente da gente. Mas igual eu disse, Deus, ele procura verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores dele, guarda a palavra dele. Guarda a palavra dele. Guarda a palavra dele. Então, em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo, ele vai dizer para a gente fugir da idolatria. Fugir da idolatria. Vamos aqui em 1 Coríntios capítulo 10. Eu vou ler na Nova Tradução. Na linguagem de hoje, aconselho o irmão e a irmã até mesmo comprar uma Bíblia dessa linguagem de hoje, porque ela já vem no dicionário ali, vai ficar até mais fácil para o irmão e a irmã entender alguns textos. Primeiro Coríntios capítulo 10, ele vai dizer assim no versículo 14: por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Igual eu falo assim, eu falo com vocês porque eu creio que vocês têm capacidade de entender o que eu estou tentando passar. Essa informação é diferente de pregar uma história. Eu estou pregando é a salvação, chegou a nossa vez. Então você tem capacidade de entender o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo passar, o que Paulo estava passando também para a igreja de Coríntios. Olha o que ele vai dizer no versículo 16: pense no cálice pelo qual damos graça a Deus. Na ceia do Senhor, será que quando bebemos desse cálice, não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando participamos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? É uma pergunta. No versículo 21, ele vai dizer assim: vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Então tem que haver o conhecimento da palavra de Deus. Não é qualquer igreja que você entra, não é qualquer igreja que você ceia, porque quando ele fala de idolatria, você tem que pesquisar, estudar o que é uma idolatria. Às vezes a pessoa pensa que idolatria é somente uma imagem, e não é. Idolatria é tudo que vai roubar a adoração de Deus. Você lembra em Apocalipse capítulo 3, que vai falar do espírito de Jezabel? Você já ouviu falar dessa passagem? O espírito de Jezabel. Eu vou falar aqui, não é a minha pregação, mas eu vou só trazer um pouquinho para você entender o que é a idolatria. Jezabel casou com Acabe. Acabe representa o pastor. O pastor, Acabe representa o pastor. Você vê que as cartas de João, ele entrega para o anjo da igreja. E você vê quando Jezabel casa com Acabe, Acabe traz a idolatria para Samaria, roubando uma adoração de Deus ali. E quando
Jezabel casa com um pastor, ela rouba a adoração de Deus, e as pessoas pensam que estão adorando Deus e não estão. E o que é isso, pastor? O que é a idolatria? É tudo que vai roubar a adoração de Deus. Igual eu falo assim, ó, vem na igreja que Deus vai fazer isso, vem às 7 semanas que Deus vai fazer isso. As pessoas estão vindo por conta da sua concupiscência, não está vindo pelo sacrifício que Cristo fez. Isso é roubar a adoração de Cristo. Isso é idolatria. Isso é idolatria. E quando Paulo ele fala disso, ele está falando assim, fuja, fuja. E as pessoas pensam, não, pastor, toda a igreja que fala de Cristo é de Cristo, serão salvas, é mesmo? Mateus capítulo 7, versículo 21, eu sei de cor. Jesus vai dizer assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor. Ele está chamando já no tempo futuro. No futuro, quando ele voltar, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. No versículo 13 do capítulo 7 ele fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. No versículo 15 ele vai dizer assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm vestidos como ovelhas, mas por dentro serão lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Então não é assim toda a igreja que fala de Cristo, meu irmão, e você precisa ter esse conhecimento. Você não pode ser uma pessoa religiosa. Olha, uma pessoa que conheceu Cristo diretamente, assim no trigo, tem que dar glória a Deus. Tem que dar glória a Deus. Tem que dar glória a Deus. Que já assim no primeiro encontro já entrou na casa certa, onde prega a palavra de Deus. E eu falo assim, aonde prega a palavra de Deus, aonde prega o trigo, tem que haver crescimento. Eu falo assim, meu irmão, você tem que ter sede. O pastor tem que te ensina, tem que ensinar você a ter sede. Sede do que? De buscar as coisas do alto, orar, jejuar, sabe, suportar os dias difíceis. Você tem que crescer, você tem que crescer. Eu costumo comparar buscar Cristo, é como se você voltasse ali a estudar, voltasse para a primeira série. Você tem que ter no seu coração: eu preciso passar de ano, eu preciso ir para a segunda série, eu preciso ir para a terceira série. Você tem que crescer espiritualmente, conhecer o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. O trigo ele faz isso, mas o joio não. O joio não. O joio ele tapeia, engana as pessoas. Entenda isso. Jesus Cristo vai falar a parábola do joio e do trigo. Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante, que ele fala assim, que o trigo foi semeado, a semente foi semeada no campo. O campo representa o mundo. Quem está ouvindo, diga amém. A boa semente foi semeada no campo. O campo representa o mundo. Mas ele vai deixar bem claro: o homem dormiu. E o homem dorme sempre na palavra do Senhor. E o inimigo vem e semeia o joio. E ambos cresceram. E ambos cresceram. E ambos cresceram. Igual eu falo, aqueles que conheceram Cristo já no trigo, tem que dar glória a Deus. E tem que tomar um grande cuidado para não ir para o joio. E aqueles que conheceram Cristo no joio, ali tem que tirar a religiosidade do coração, não ser um Nicodemos, ouvir a palavra e ficar ali. Eu falo assim, quando eu prego palavra assim de fé, palavra assim que mexe até mesmo com aquilo que as pessoas conheceram, eu sei o risco que eu corro de perder assim uma pessoa, dela pegar a religião assim, defender a sua religião e falar assim, não, eu creio na minha religião, o que ele está falando é um estudo. Mas assim eu lavo a minha mão, quem vai convencer é o Espírito Santo e não sou eu. E não sou eu. Eu quero que você entenda uma coisa. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus dá autoridade para o homem, para ele dominar as aves dos céus, os peixes, os répteis,
né? Mas ele não dá autoridade para o homem dominar o outro homem. Eu não tenho essa autoridade. Eu não tenho essa autoridade. A única coisa que Deus ele me passou foi fazer você ter um encontro com Ele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se você for liberta pela verdade, a palavra vai nos unir. A palavra vai nos unir. Amai uns aos outros, suportai uns aos outros. A palavra, Ele é o único que tem autoridade sobre as nossas vidas. Você vê que em 1 Pedro capítulo 5, Pedro vai dizer assim: não forçai ninguém a fazer nada, mas dê o exemplo para que essa pessoa venha entender o que é o Evangelho. Então, entenda isso. Paulo, ele está vendo pessoas saindo da presença de Deus, saindo da palavra de Deus e buscando homens. E isso acontece até nos tempos de hoje, meus irmãos. Até nos tempos de hoje, né? Até nos tempos de hoje. Aqui, 2 Coríntios capítulo 11. Vamos aqui, 2 Coríntios capítulo 11. Todos acharam? Versículo 13 vai dizer assim: aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Olha aqui, Paulo, ele está vendo as pessoas saindo. Você vê que em Gálatas capítulo 1, ele vai dizer as mesmas coisas. Vocês estão seguindo outro evangelho, que não é aquele que nós temos pregado, que seja anátema. E aqui ele está vendo uns apóstolos que não é de Deus, e as pessoas estavam seguindo. E eu falo assim: Satanás, ele se transfigura, né, assim, anjo de luz, para levar as pessoas para a perdição. Então imagina assim, uma pessoa chegar em você, falar de Cristo, tentar te levar para Cristo, e ela está te levando para você ser merecedora do inferno 2 vezes mais. Eu falo, igreja, desperta, leia a palavra, não fica presa no homem. E eu entendo, às vezes a gente pega carinho pelas pessoas, forma família, laço, mas uma pessoa religiosa, ela quer que você permaneça no erro. Uma pessoa que está enganada, ela quer que você também fique enganada. E você não pode. Você tem que ter esse encontro com a palavra de Deus. Você tem que ter esse encontro. Você tem que estar em Cristo. Porque João vai dizer assim, aqueles que saíram, que não faz mais parte desse grupo, é porque não é dos nossos. Porque se fosse dos nossos, estaria aqui. Agora vocês que têm o Espírito Santo, fica firme. Porque Satanás, ele anda ao derredor, e ele não anda brincando não. Ele não anda brincando não. Ele quer fazer você fazer uma falsa adoração ali, pensar que você está adorando, mas você não está adorando. Você vê que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 15, versículo 8: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adora, praticando doutrinas que vêm de homens. Você vê lá em Mateus capítulo 10, presta bem atenção nisso, igreja. Dá trabalho pregar assim. Mateus capítulo 23, versículo 33, ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas e apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhinhos? Tem igreja juntando filhinhos para eles. E vocês, e assim vocês não, graças a Deus, mas as pessoas estão cegas. As pessoas as igrejas fazendo filhinho para eles. E eu falo assim, você vê que quando Jesus fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhinhos? Ele fala assim: meus profetas foram fazer o quê? Levar a palavra
palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Aceita a palavra. Não é religião que eu estou oferecendo, não. É palavra. Eu estou pregando para você que Deus é misericordioso. Ele te escolheu do jeito que você está, mas Ele vai transformar a sua vida. Você só precisa crer. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. Ele é fiel. Então eu estou oferecendo isso aqui, a palavra. Eu não estou oferecendo igreja. Eu estou oferecendo a palavra, porque é a palavra que vai nos salvar. Ele vai vir buscar a igreja dele. A igreja dele. E por que eu estou falando isso? Porque o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo, Denise, agora eu peço a sua ajuda, Denise. A Denise, eu até brinquei assim de manhã, mas foi sério. O irmão está até aqui. Ele falou assim: pastor, a palavra da Denise, sobe aqui, Denise. A palavra da Denise foi tremenda, falou comigo. E Deus usa a pastora, as pessoas. Ele só faltou falar assim para mim: pastor, que tal você pegar umas férias, deixar a Denise pregar, vai passear um pouquinho. Só faltou falar isso, Denise. Eu estava pensando, mas Jesus Cristo fala assim: bem-aventurado aquele servo que quando eu voltar achar servindo. Aí eu falo assim: eu não posso. Amém. Mas eu falo assim: cada um Deus dá um dom, né? Denise, 1 Timóteo capítulo 4. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo, ele vai dizer assim para Timóteo, versículo 1. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Olha o que ele está falando. Lê só mais uma vez, Denise. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Paulo vai dizer: as más conversações corrompem o bom costume. Toma cuidado. Quem é que está falando de Cristo para você, meu irmão? Porque a sua salvação depende de ti. Depende de ti. Por que eu estou falando isso? Porque agora aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, Denise, aqui vamos aqui nessa daqui, Denise, agora aqui versículo 12, Denise. 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Está vendo o que a palavra de Deus fala no nosso coração? Aquele que pensa que está de pé. Toma cuidado. Aquele que pensa, não é que está de pé. Porque eu falo assim, isso é muito forte, meus irmãos, que Paulo está querendo trazer para os nossos corações em 1 Coríntios. Aquele que pensa que está de pé, toma cuidado. Que pensa, aquele que se acha, eu sou salvo. Toma cuidado, porque o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, é de assustar, é de colocar temor nos nossos corações. Porque ele vai falar assim: olha, lembra dos nossos antepassados, que eles foram batizados na mesma água. Uma nuvem guiava eles. Eles comiam do mesmo maná, e uma pedra acompanhava eles aonde eles iam. Mas Deus não se agradou de todos. Eu falo assim, olha, presta bem atenção. Uns dias desses aí, um pastor veio conversar comigo. Fiquei feliz do que ele falou, fiquei. Porque ele falou assim: pastor Fábio, é visível e notório que Deus está na vida de vocês, não só na minha vida. Porque Deus, Ele trabalha na vida de todos. É visível e notório pelas coisas que Deus tem feito. Ministério crescendo, não só ministério, mas os testemunhos que as pessoas contam do Senhor e do pessoal aí da igreja. Sabe o que eu falei para ele? Mas isso não quer dizer que eu estou sendo um aprovado.
Meu irmão, não é porque você está tendo carro, você está tendo dinheiro, Deus está te abençoando, que você está sendo aprovado. Você vê que aquele povo ali, eles andavam assim com Deus na frente, numa nuvem, eles foram batizados nas águas, Deus alimentou eles, deu uma água que a pedra ficava acompanhando, mas Deus não se agradou deles. Então é isso que você tem que tomar cuidado, meu irmão e minha irmã. Não é pelas bênçãos que mostra que você está sendo aceito, mas sim é pelo seu caráter, se você está guardando a palavra de Deus. Por isso que eu falo sempre, eu olho assim no espelho, e eu tento analisar sempre, e eu falo para Deus, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, porque não é porque nós estamos sendo abençoados, que isso quer dizer que nós estamos sendo aprovados. Você consegue entender isso? E lê o versículo 1 de 1 Coríntios. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Presta bem atenção. Você vê que o Antigo Testamento, ele existe para nos ensinar a andar com Deus, para você se espelhar, para mim me espelhar ali nos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, vai estar lá o nome dos heróis da fé, de alguns. E isso para a gente colocar em prática. E também o Antigo Testamento serve para a gente aprender com a dor dos outros. Eu falo, quem aprende com a dor dos outros é melhor. Eu prefiro aprender com a dor dos outros. Você prefere aprender com a sua dor? Eu não. Eu prefiro aprender com a dor dos outros. Você vê que Jesus Cristo, ele usa isso também no Antigo Testamento. Mateus capítulo 24. Ele vai dizer assim, e como foi nos tempos de Noé, olha lá, o tempo de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Sexta-feira eu estava pregando aqui, e você imaginava que ia chover? Vocês imaginavam sexta-feira que ia chover? Para mim a chuva me pegou de surpresa. Foi um temporal, né, minha irmã? Eu falei, pegou de surpresa. Então é isso que Jesus ele fala. Assim como foi nos tempos de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Você vê que quando a Bíblia fala ali de Enoque, Elias, que foram arrebatados, ali está mostrando a igreja sendo arrebatada. Quando Paulo, ele traz na nossa memória o que aconteceu com os nossos antepassados, ele está dizendo assim, fala para o irmão que está do lado, para ver se ele consegue entender. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Desperta aí, fica atento. Não é porque eu falo isso, meu irmão. Por que eu estou falando isso? Porque tudo aqui é passageiro. Às vezes você passa maior tempo lá no celular. Você acha que se você não ser salvo, você vai levar o celular lá para o inferno? Você acha que você vai ter tempo para cantar? A palavra fala que é onde quer choro e ranger de dente. Então não fica pensando que você vai ser banguelo lá, que não vai ser não. Você não, mas que as pessoas vão ser banguela, que não vai ser não. Você imagina o ranger de dente, meus irmãos. Olha, esse meu braço, essa minha mão veio para aqui em cima. Aqui em cima, meu sangue estava quente, eu fui tentar encaixar, não consegui. Mas depois o sangue esfriou, começou a vir aquela dor. Eu ficava assim, mas eu não rangi os dentes.
Só quem assistiu aqueles filmes antigos, né, que o rapaz ali machucava o braço ficava pendurado, aí os caras iam cortar assim, colocavam um pano na boca do cara assim, aí o cara, que não tinha anestesia. É um ranger de dente. Onde que o bicho não morre, o fogo nunca apaga. É isso que Paulo está falando, não fica pensando porque você tem uma casona, que as coisas estão dando certo para você, que Deus está te aprovando. Você tem que se analisar, e ele vai dar alguns exemplos. Aí o primeiro exemplo que ele vai dar, você não pode ser orgulhoso, achando a última bolacha do pacote. E olha, entenda uma coisa, olha o problema de pessoas velhas na igreja, olha o problema que dá, quando ele fala desses que não entraram na terra prometida, Deus ele fala assim, olha, aqueles que têm de 20 anos para cima, não vai entrar na terra prometida. Agora aqueles que têm de 20 anos para baixo, esses vão entrar. Às vezes a pessoa mais velha já se acha a última bolacha. Não, você lembra lá de Corá com Moisés, em Números capítulo 16, ele foi contra Moisés, perdeu a humildade. Deus fez o que com ele? Abriu a terra, engoliu não somente ele, mas também as pessoas que seguiam ele. Então por isso que eu falo assim, é a palavra que vai nos unir, né? Então, por exemplo, eu tenho que tomar um grande cuidado com isso. E outra, a cobiça. Lê o versículo, não, de 1 Coríntios capítulo 10, aqui ó, o versículo 6, que está arriscadinho, vamos na sequência. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo para nós não querermos coisas más como eles quiseram. Lê o seu para ver como está escrito, é o mesmo que o meu. 1 Coríntios capítulo 4, né? Não, 10. 10. Peraí, Denise, aqui a sua Bíblia está em cima do... Aqui, ó. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram. A cobiça. Fica cobiçando o que é dos outros aí. Fica cobiçando. Tem que tomar cuidado. Paulo está trazendo para os nossos tempos de hoje. Às vezes a pessoa fica cobiçando. Lá, a casa do vizinho. Eu ainda pago aluguel. A igreja lá do fulano de tal tem milagres. Aí você lembra daquela passagem, Mateus capítulo 7, versículo 20, já que eu li o 21, eu vou ler o 22 também. Aqui, nem todos que me, o versículo 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E muitos naquele dia me dirão, eu expulsei demônios, Jesus, eu fiz prodígio e maravilhas. E ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Então quer dizer que a igreja está tendo os milagres, as coisas acontecendo, que Cristo está. Você vê que Paulo ele vai dizer para a igreja de Coríntios, no capítulo 13, ei, vocês podem ter o dom que vocês quiserem. É igual eu falo assim, identidade, eu falo para todo mundo, levitas, né, assim, obreiros, aqueles que querem ministrar a palavra. Você não pode ir em qualquer lugar. Você tem que ter o discernimento. Por quê? Porque você é luz. Você não pode entrar em concordância com o erro. Jesus Cristo vai dizer, se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Ele fala assim, aquele que me negar diante dos homens, eu também vou negar. E você é a luz. Por exemplo, as pessoas sempre vão olhar para você no seu serviço, aonde você está. Elas vão olhar assim, olha, o casamento dele é abençoado, eu preciso me encontrar com esse Deus. E elas vão seguir isso que eu falo. Poucos querem dar ouvido, poucos querem colocar em prática. Isso é sério, está morrendo pessoas. O inferno está cheio porque Satanás tem enganado. Ele zomba das igrejas. Por quê? Por falta de conhecimento. E eu não estou aqui para brincar de ser pastor com ninguém. Eu não estou aqui para ficar adorando de besteira. Eu não estou aqui para limpar essa igreja aqui. Eu estou aqui para levar a sério aquilo que Deus colocou na minha mão. E você leva a sério com a palavra de Deus.
Porque pode passar céus e terras, mas a palavra dele não há de passar. Não há de passar. Por isso que eu falo assim, traga isso no seu coração e coloque em prática. Eu falo assim, você tem que guardar. Às vezes, o irmão foi fazer uma visita, o irmão Wellington: pastor, vou fazer uma visita na igreja. Posso? Pode, meu irmão, não estou proibindo ninguém de fazer isso. Tem que conhecer os outros irmãos, sim ou não? Mas, por exemplo, você tem a palavra. Ele foi lá, louvou, mas depois ele chegou, conversou comigo e falou: olha, pastor, isso, conforme a palavra. Por quê? Porque ele já conheceu. Você volta lá, Wellington. Você entendeu? É isso que eu falo, é identidade. É identidade. E você tem que ter uma identidade. Porque como você pode convencer as pessoas do erro? Então você tem que ter uma identidade, não com a igreja, mas com a palavra de Deus. A palavra de Deus. Olha o segundo passo aqui. Nem adoremos ídolos como alguns deles adoraram, segundo as escrituras. Todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Olha, eu falo assim, idolatria. Eu falo assim, Hebreus capítulo 3. Você que gosta mesmo de buscar as coisas de Deus, que gosta de viver a palavra, estuda ali Hebreus capítulo 3. Aqui, por exemplo, o escritor de Hebreus vai falar assim: olha, se você ouvir o que o Espírito diz no seu coração hoje, não tentás, não provocás o nosso Deus como aquele povo provocou. Então, entenda assim, eu vou falar aqui mais uma vez. O povo clamou a Deus lá no passado, sim ou não? Clamou a Deus por causa da escravidão. Deus ouviu, sim ou não? Deus não levantou Moisés para libertar eles, sim ou não? Deus, ele fez uma promessa somente para alguns ou para todos, que ia entrar na terra prometida? Para todos, Então, por exemplo, quando eles atravessaram o rio, ali o mar, eles andaram 3 dias. Você crê, se Deus prometeu para eles que eles iam entrar na terra prometida, você crê no seu coração que Deus não iria deixar faltar nada para eles? Que no tempo certo Deus iria dar? Sim ou não? E o que eles fizeram? Eles murmuraram. Assim, eles: não, quero água. Você já leu aquilo ali? Estou trazendo para a sua memória que aquilo representa o que não podemos fazer. É murmurar. Você vê que em Números capítulo 14, Deus vai falar para Moisés: Moisés, eles já me colocaram à prova 10 vezes. Por conta disso, eles não vão entrar. Então eu falo assim, meus irmãos, assim, campanhas, é você tentar Deus. É você tentar Deus ali, É você colocar Deus à prova. É isso, entenda igual Jesus, entenda isso, pela misericórdia de Deus. Eu estou querendo levar a palavra, a salvação. Você vê que Jesus Cristo, ele passa pelo deserto ali. O diabo vai oferecer, porque a intenção do diabo é enganar as pessoas. Jesus estava assim com fome, você conhece a palavra, e ele vai dizer: faça que essa pedra se torne pão, Jesus. E Jesus vai falar assim: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vou esperar em Deus. Você vê que ele usa o Salmo 91 e vai dizer assim: se joga daqui, porque Deus já deu a ordem para os anjos, para o seu pé não tropeçar. E Jesus Cristo vai dizer para ele: não tentarás o Senhor nosso Deus. O Salmo 91 quer dizer confiança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansar. É confiança. Eu confio no Senhor. Deus não vai deixar faltar nada, meu irmão. Eu não sei o que você está passando, mas eu estou falando que Deus vai suprir. Só espera no momento certo. Deus vai fazer acontecer na sua vida, mas só espera nele. É isso que Paulo está dizendo. É isso que ele está chamando, falando nos nossos corações. Olha aqui, ele fala da idolatria. Idolatria hoje em dia é idolatrar assim, artista. Você vê aquela Priscila Alcântara, quantas pessoas ela está levando para o inferno? As pessoas idolatrando ali, os erros. Você vê que o J.A. esses tempos, ele estava numa igreja evangélica, vestido de drag, louvando o nosso Deus Todo-Poderoso, e as pessoas ali idolatrando aquela pessoa.
Isso é idolatria também. Idolatria, se você quiser saber mais, é aquele que amar o seu pai ou sua mãe mais do que a mim. Isso é idolatria. Você está amando tudo que vai roubar a adoração de Deus. Isso se torna idolatria. Então o segundo passo, o primeiro passo é o orgulho. O segundo passo é a cobiça. O terceiro é a idolatria.